Meu grande desejo é que a comunidade negra, na sua quase totalidade, de 120 milhões de pretos e pretas, e não de pardos e pretas, e pretos, que a comunidade negra se levante, se insurja, desobedeça, que a comunidade negra pergunte por que o meu salário tem que ir para banco. E além do mais, eu ainda tenho que pagar a taxa bancária. Que a comunidade negra se insurja com a porcaria que essa televisão faz chegar aos lares do povo brasileiro. Que essa comunidade negra vá para a rua, com Covid ou sem Covid. Vá para a rua e da rua só saia quando as bases do racismo de fato trepidarem. Alô, amigos e amigas do Teatro Vila Velha. Estamos diretamente do Cabaré dos Novos, do teatro, que permanece fechado em função da pandemia, seguindo a todas as orientações das organizações de saúde. Mas a Companhia Teatro dos Novos e a equipe do Vila segue trabalhando, produzindo conteúdo para o Vila Virtual, que é o nosso canal no YouTube, e também recuperando arquivos históricos de uma trajetória de 56 anos de resistência do Teatro Vila Velha na cidade de Salvador. A série O Contra-Ataque é uma iniciativa da Companhia Teatro dos Novos. Nós queremos conversar com artistas de todo o Brasil, de diversas linguagens, que possam nos falar sobre esse momento da vida brasileira e principalmente sobre o papel da comunidade artística nesse momento histórico. O Brasil vive um momento grave historicamente, há o ressurgimento do fascismo na sociedade brasileira, em diversos setores da sociedade e em altas instâncias de poder. Grupos identitários, movimentos sociais, partidos de oposição têm se mobilizado para preparar uma resistência possível a tudo que vem acontecendo. A nossa pergunta é: a comunidade artística, qual é o papel dos artistas e das artistas nesse momento para fazer um contra-ataque? Hoje, senhoras e senhores, nós temos o prazer de conversar com um grande amigo do Teatro Vila Velha. Ele é ator, diretor, fundador da Companhia dos Comuns e ex-presidente da Fundação Palmares. Nós conversamos hoje com o grande Hilton Cobra. Hilton Cobra, seja bem-vindo ao Teatro Vila Velha e ao Vila Virtual. Eu sou sempre bem-vindo aí no Teatro Vila Velha, desde a década de 1970. Um chamado do Vila Velha, de fato, é quase uma ordem por toda a história que tem o Teatro Vila Velha. Por João Augusto, por Vitor Siqueira, por Jefferson, Maria Adélia, todas aquelas figuras que ali, década de 60, aí a gente pode até dizer Maria Bethânia, Gilberto Gil, Gal Costa, Caetano Veloso, todo mundo que ajudou a construir esse centro de resistência política que continua até hoje. Passando disso, ainda vem Márcio Meireles, vem o Bom Teatro Ludum, Chica Carelli, vem vocês. É uma honra realmente estar aqui dando esse depoimento. Espero realmente poder satisfazer a curiosidade de vocês e de tantos e de tantas. Dizer para você que eu estou muito feliz também, porque você vem de um grupo de um grande mestre. Quando as pessoas me chamam de mestre, eu só lembro dessas figuras como Amir Haddad, como Abdias Nascimento. Eu digo, eu não sou mestre junto dessas pessoas. Eu continuo moleque, de fato, que é o que eu gosto de ser, um grande moleque agitado. E você veio do Tá na Rua, veio ali também desse craque do teatro, e aí junta-se em Salvador com Márcio Meireles, que é outro craque. São figuras que realmente nos faz sentir e dizer como é bom estar nesse universo do teatro. Que maravilha, Cobra. Obrigado. Que bom que você está aqui. A gente quer se articular, né? Hoje, agora com a pandemia, estamos todos confinados em casa, mas a gente tem as redes sociais, tem a internet, estamos nos falando pela internet, né? E tentando nos mobilizar, nos organizar nacionalmente.
o momento do país é muito difícil, a gente já passou por muitos momentos difíceis na história do país, mas esse especialmente que nos coloca dentro de casa, né? Sem podermos estar no teatro ou nas ruas nos manifestando. Como é que você acha que é possível a gente se organizar nesse momento, frente a também as responsabilidades tão grandes que se colocam para a gente em relação a esse desgoverno que a gente está vivendo? Como é que os artistas podem se mobilizar nesse momento? Olha, não é que os artistas podem, já estamos de uma certa forma. Você já está imobilizado, você já está propondo uma organização. Desde os primeiros tempos de pandemia, os primeiros tempos, obviamente, foi de grande confusão, porque não sabíamos, e ninguém sabia exatamente o que seria, o que era aquilo, o que seria, e como entrar, como lidar e como sair dessa questão da pandemia. Mas depois tivemos um norte, de fato, na comunidade artística, na comunidade cultural. Entendeu? Não paramos, por exemplo, da questão negra, não paramos em nenhum minuto, em nenhum segundo das nossas vidas, nós interrompemos a resistência, a luta contra o racismo. Então, por exemplo, eu acho que nós estamos tentando. Mas olha só, teve uma época, há coisa de 3 anos atrás, 4 anos atrás, na época do golpe de 2016, que eu achava que a comunidade negra ela estava pouco atuante nisso. E eu conversei com um grande homem chamado Edson Cardoso, do Movimento Negro, do MNU, que mora aí em Salvador. Morou muitos anos em Brasília, mora hoje em Salvador. E ele disse, não, você está enganado. A comunidade negra está se organizando. Está criando seus vários quilombos. Isso, de certa forma, isso vai desembocar em algo muito grande, porque são vários quilombos, são várias organizações. Eu quero trazer esse exemplo aqui para a questão da pandemia. Tivemos várias manifestações, várias organizações, vários focos de resistência e de organização. Até mesmo esse Covid também nos convidou para refletir sobre nossas vidas, né? E eu tenho certeza que durante essa pandemia, cada uma de nós, refletimos sobre as nossas vidas, sobre os nossos coletivos. E eu acho que disso pode sim sair grandes coisas que a gente pode daqui a pouco ir enumerando. Eu acho que teve, por exemplo, do ponto de vista institucional, essa coisa do Em Casa com o Sesc foi um escândalo. E ali não foi só uma instituição criando, acho que ali tem um grupo de pessoas, artistas, que pensam também institucionalmente, que criaram isso. Os Sescs, os SESIs, Itaú Cultural. Agora, e nós, aqui, artistas, por exemplo, olha só, em relação à lei Aldir Blanc, quantos movimentos, quantas reuniões, quantos debates nós tivemos em relação a isso? Quer dizer, isso é da nossa característica também, né? Do povo artístico, do povo da cultura. A gente não se deixa, não deixa se abater por conta dessas coisas, né? Então, ele responde dessa forma. Nós estamos fazendo, nós estamos criando espaços, estamos refletindo, cada um do seu jeito, mas isso vai desembocar de algo. E, olha, eu estou falando para você aqui, nesse momento, ainda como otimista. Depois eu quero lançar para vocês o meu pessimismo em relação a todas essas coisas. Mas a sua pergunta foi muito direta, e a sua pergunta não me permite o pessimismo, me permite o otimismo. A classe artística desse país, a classe cultural desse país continua atenta a todas essas coisas. E eu fico só imaginando quando tudo isso for liberado, o que vai surgir, o quão vai ser rica essa dramaturgia. Quantas serão essas letras de músicas criadas? Quantos, de fato, serão os romances e livros por conta dessa pandemia? E por conta dessa possibilidade que nós agarramos em refletir sobre os nossos momentos.
Eu acho que temos, otimisticamente falando, nós temos, depois dessa pandemia, algo espetacular vindo de nós a partir do nosso poder criador. Que maravilha, que maravilha. Que bom abrir com esse otimismo, né? Porque a gente tem oscilado bastante nesses tempos de pandemia, né? Eu, particularmente, tenho oscilado muito. Às vezes, um grande movimento otimista, às vezes, muito pessimista. E muito em razão também de não estar podendo vir para os espaços de teatro, para as ruas, para estar junto do público pessoalmente, né? A gente está se manifestando pela internet, fazendo espetáculos, criando obras digitais, etc. Você fez Traga Minha Cabeça de Lima Barreto pelo Sesc, também foi um sucesso. Como é que você está lidando com essa entrada na internet, o teatro na internet, os artistas no meio digital? Isso é outra coisa fantástica. Novas formas de desfazer a arte. Nós não tínhamos experimentado ainda. Meu Deus, teve um dia que eu fiquei me lembrando que eu sentava na cadeira do meu pai para ver o teleteatro na televisão, né? Imagine você, não imaginávamos estar fazendo teatro ao vivo, direto pela TV, pela rede. Também daquilo que significa a tecnologia, nós também nos apropriamos. É outra coisa que está nos dando um leque enorme de possibilidades de lançar e de apresentar as nossas criações. Então, por exemplo, primeiro, eu sou uma pessoa que não gosta de sair de casa. Tem gente que vai se achar incrível isso, mas é verdade. Então, nesse sentido, eu sofri muito pouco. O único sofrimento que tive é a impossibilidade de sair. Aí isso me deixava realmente com uma certa revolta, não pode ser? Porque tem uma coisa muito séria à frente. Então, eu estou revoltado porque tenho que ficar dentro de casa. Isso, para mim, é maluquice. Tem uma coisa muito séria que ainda hoje mata mais de 800 pessoas por dia. Então, não tem pouco espaço de estar revoltado porque está dentro de casa. Aproveitar essa coisa de você estar realmente confinado e o que é que você pode tirar desse confinamento para a tua obra, a obra da tua vida. Então, por exemplo, eu fui colocar a leitura em dia. Eu fui ler coisas de Lima Barreto que eu não li durante o processo. Eu estou tentando substituir Lima Barreto por Franz Fanon, mas o Lima Barreto ainda não permitiu. Então, eu sei que eu fui mexer nas coisas da Companhia dos Comuns. Fui reviver coisas fantásticas, extraordinárias, de realmente sentir de novo do quão foi importante essa companhia para o movimento teatral negro brasileiro. Como é o bando, a importância do Bando Teatro Olodum, como é o Seraquê, são tantos outros, Companhia Étnica e etc. A força desses grupos de teatro negro, desses tempos um pouco atrás, fortaleceu, deu um alicerce para o sucesso que é hoje, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, o teatro negro brasileiro. O teatro negro brasileiro está bombando. Sem patrocínio. Que é outra coisa. Quando voltarmos, não teremos patrocínio. Pelo menos por um bom tempo. Milton Santos falava uma coisa. A classe média branca, ela não quer perder os seus privilégios. E nós, pretos e pobres, temos a experiência da escassez. Isso nos faz seguir. Não tem nenhuma apologia à pobreza nesse sentido.
É só para entendermos de que, durante décadas, essa arte branca teve seus patrocínios. Aquele teatro municipal racista não nos inclui. Nós não tínhamos esse patrocínio como um todo, que a Companhia dos Comuns até teve. E nós conseguimos erguer um teatro negro do Brasil. Com um público que não pede convite, que diz, tem lista amiga, eu quero pagar, só não posso pagar o todo. Então, criamos, para além de trazer a vida da gente negra para o palco, de fato, nós ainda criamos um público que passou aí a teatro porque se via no palco através daquelas dramaturgias. Então, por exemplo, esse tempo de pandemia também me ajudou, esse tempo de confinamento também contribuiu para que eu elencasse, realmente estudasse isso e não delirasse em cima dessas conquistas ou em cima dessas dificuldades. É real a dificuldade. São reais as dificuldades. São reais os avanços. É preciso que eu entenda que tem vitória nas nossas lutas, vitória nos nossos avanços, vitória nas nossas dramaturgias, que é para que a gente possa, de fato, sofrer menos na continuidade da luta. Vou falar em continuidade da luta. A gente tem uma interrupção aí grave em relação à Fundação Palmares. Né? Esse homem que está hoje aí à frente, foi nomeado à frente da Fundação Palmares, tem cometido atos e declarações bastante graves contra o povo negro, contra a memória do povo negro brasileiro. Mas, uma vez que ele sair do cargo, será que da gestão, vamos chamar isso de gestão, dele, deixa alguma sequela que seja irreversível depois, que pode representar algum trauma, ou é possível retomar o caminho que vinha sendo tomado na Fundação, nas gestões anteriores? Agora eu começo o meu pessimismo. Em primeiro lugar, Sérgio Camargo não representa 120 milhões de pretos e pretas desse país. Em segundo lugar, o nazifascismo não vai perdurar. Não irá perdurar. Lutar para tirar o Sérgio Camargo da Palmares, nos tempos de Bolsonaro, não conte mais comigo. Tirar o Sérgio Camargo de lá é abrir a porta para botar outro Sérgio Camargo ou outra Sérgia Camargo. No bojo do nazifascismo. Ancorado pelo nazifascismo. Creio que isso não interessa absolutamente ninguém. Ninguém de bom senso. Agora, se quisermos uma ponta de otimismo, a comunidade negra, sobretudo a comunidade cultural, artística, tem que necessariamente aproveitar esse tempo de pandemia, Covid e pandemia nazifascista, e pensar uma Fundação Palmares de fato. Uma Fundação Palmares que era o anseio do povo preto brasileiro e que jamais atendeu ao anseio do povo negro brasileiro. Uma Fundação Palmares independente, uma Fundação Palmares com recursos, com estrutura. Eu volto a frisar, de fato, uma Fundação Palmares que dialogue pau a pau com todos os outros órgãos do Ministério da Cultura. Uma Fundação Palmares que não sirva para dirigentes do país, quando chega no exterior, que perguntam sobre a questão negra do Brasil, dizer, está indo muito bem,
Temos até uma fundação cultural específica para cuidar da população, da cultura do povo preto no país. Isso é uma indecência. E tem mais. Isso não é Bolsonaro. Isso são todos os poderes que lá estiveram. Centro, de direita, fascista, nazista, nazifascista, de esquerda. Nunca deram a devida atenção à Fundação Cultural Palmares. Se disserem que é mentira minha, peça para apresentar os números. E você vai ver o absurdo que foram os recursos destinados desde 1988 para a Fundação Cultural até o presente momento. Isso inclui também a nossa gestão de 2 anos e meio. Eu não posso aqui ficar tocando foguetes, porque tive mais de 30 milhões de reais para trabalhar em 2 anos e meio. Pelo amor de Deus! O que é 30 milhões de reais para atender as demandas da cultura de matriz africana no Brasil? É uma indecência. Então, é o seguinte, aproveitamos que nós temos o Sérgio Camargo, que nós temos no governo nazifascista e que esperamos um dia derrotar esse governo nazifascista e vir com uma fundação cultural, de fato, do tamanho que será necessário para atender às demandas da cultura e da arte de matriz africana. E deixar de enganar a gente. Ou não queremos mais a Palmares. Por exemplo, eu não quero mais uma Palmares do jeito que ela está hoje, ou do que ela foi sempre. E do que ela foi sempre. Evidentemente que com isso eu não estou dizendo que a Palmares nunca fez nada. Isso é maluquice. Fez. Fizemos editais. As comunidades quilombolas estão aí certificadas. O INCRA não titula. Há que se perguntar a todos os governos que lá tiveram por que o INCRA não titula as comunidades quilombolas. Tem que perguntar aos partidos de esquerda, o PT que teve lá tantos anos, porque durante tantos anos não foi titulada as terras quilombolas. Como tem que perguntar a época de Sarney, a época de Collor, a época dessas figuras todas. Isso aí, o Covid nos convida a refletir também sobre isso. E que política nós queremos para daqui a pouco? Essa preocupação toda com o surgimento do fascismo, essa onda fascista que vem no mundo, né, às vezes, parece que é um movimento novo, né, ou cíclico, né, do ressurgimento do fascismo como uma opressão de Estado e uma disseminação de ódio social. Mas, de uma certa maneira, para a comunidade negra, sobretudo no Brasil, esse tipo de luta não é uma novidade. Hoje tem esse nome, o fascismo, não é? Mas que você falou, agora nós temos esse governo, mas em outros governos as dificuldades foram tantas quantas, né? Muda alguma coisa na luta hoje em função desse desgoverno especificamente, ou a luta segue a mesma, é a mesma histórica luta de libertação, de emancipação, de antirracismo? A diferença é tão grande do que havia antes, não? Veja bem, eu quero só corrigir uma coisa que você falou, de que nada é igual ao que este governo... Sim. Olha só, nada é igual, nada foi igual ao que esse governo está fazendo. Nada! Os outros governos não fizeram outras coisas, mas nada é igual a esse desmonte que nós estamos vivendo. Nada é igual. Agora, em relação a essa questão, fascismo, neoliberalismo, esses ismos absolutos, etc., etc., eu não consigo muito, na verdade, não sei nem conversar sobre, eu não sei nem dizer sobre. Eu posso ter uma fala sobre isso no botequim, na mesa de botequim. O que é que eu achava
depois que nós entramos aí no Covid. Eu achava o seguinte, não é possível sairmos do Covid da mesma forma que entramos. Mas o que é que está acontecendo? Eu acho que nós vamos sair do Covid da mesma forma que entramos. Se eu abrir a minha janela, eu vejo 7 comunidades de favela. Coroa, Fogueteiro, São Carlos, etc, etc, etc. Falete, etc, etc. Eu não quero dizer que aquilo ali não é moradia decente. Porque aí, eu não sei, eu estaria sendo, de uma certa forma, preconceituoso. Mas aquele lugar é o lugar que aquelas figuras, ou foi o único lugar que a maioria, que uma determinada parcela daquela população achou para ficar, ou teve gente que foi para lá e disse assim, aqui que eu quero ficar de fato, aqui que eu gosto. Agora, o poder público, ele tem que entrar ali com saneamento. Ele tem que entrar com a melhoria de vida ali. O poder público não entra. O poder público entra com a polícia militar. O poder público entra lá dentro, permitindo a entrada de armas no país e de droga no país. O poder público, ele, na medida em que ele não estanca a entrada dessas coisas no país, nas fronteiras, por exemplo, ele é conivente à entrada dessas armas nas comunidades como um todo, não é só a comunidade favela, como um todo, como um todo. Nós vamos sair do Covid com os bancos ganhando a mesma coisa que eles ganhavam. Nós vamos sair do Covid com um salário mínimo que não atende a sobrevivência de uma única pessoa, 900 mil reais. Nós vamos sair do Covid com o nazifascismo ainda no poder. Nós vamos sair do Covid com a Rede Globo, desde 1964, manipulando a informação e o que as pessoas vão ou não assistir. O Bolsonaro que está aí foi um acidente de percurso, porque a campanha antipetista foi pilotada pela Rede Globo. E a Rede Globo se fudeu. Mas eu quero que a Rede Globo se foda como um todo. Eu gostaria muito de sair do Covid e ela detonada, como todas essas televisões abertas do país também. Nós vamos sair do Covid com o povo também. Eu não gosto de usar, mas eu vou usar, e não há nada pejorativo nisso, né? Nós vamos sair do Covid com uma grande parcela da população brasileira ainda ignorante. Ignorante não tem nada de pejorativo nisso que eu estou falando. É uma realidade. Se você vai aqui no bairro de Fátima hoje à tarde, você vai ver um bairro de Fátima que tem um grande movimento, por conta, você conhece, por conta do supermercado, etc., metade daquelas pessoas tem máscara, metade não tem máscara. Isto é uma coisa de ignorância. Ainda assim, você tem um povo de 210 milhões de brasileiros fortes, criativos. Ainda que essa televisão, desde o seu nascedouro, tente torná-la, na sua totalidade, ignorante. Eu me lembro que tem coisas que o Antônio Carlos Magalhães falava, ou eram aqueles militares que falavam. Nós, para continuar a governar, precisamos de um povo ignorante. 64, a educação desce. A Rede Globo sobe. Apoiou o golpe de 64, foi pedir desculpa 40, 50 anos atrás. Apoiou o golpe de 16 e até agora não se tocou de que ela é uma das grandes responsáveis por o nazifascismo ter entrado. Tudo que eu quero é que Bolsonaro só seja derrubado do poder depois que ele acabar e defenestrar a Rede Globo. Não teremos uma nação melhor enquanto tivermos esta pocilga cultural e jornalística.
Não teremos. Então, a comunidade negra, como você falou, meu grande desejo é que a comunidade negra, na sua quase totalidade, de 120 milhões de pretos e pretas, e não de pardos e pretas e pretos, que a comunidade negra se levante, se insurja, desobedeça, que a comunidade negra pergunte por que o meu salário tem que ir para banco. E, além do mais, eu ainda tenho que pagar a taxa bancária. Que a comunidade negra se insurja com a porcaria que essa televisão faz chegar aos lares do povo brasileiro. Que essa comunidade negra vá para a rua, com Covid ou sem Covid. Vá para a rua e da rua só saia quando as bases do racismo de fato trepidarem. Esse é meu desejo. Não se mata o racista, não se mata o racismo sem matar as estruturas que mantêm o racismo desde sempre. As estruturas eugenistas que estruturaram o racismo de tal forma, de tal ordem, que até hoje estamos aqui, nós ainda discutindo a questão do racismo no Brasil. Não se mata o racismo sem matar os racistas. É mentira. E hoje, o que é que nós estamos fazendo? Nós da comunidade negra, que coisa que cada dia mais é para mim, que só tem 1,5 metro de altura. Mas me revolta. O que é que eu estou fazendo hoje? Eu crio peças de teatro falando de Lima Barreto contra o racismo e a eugenia. Conceição Evaristo e tantos outros escritores e escritoras, eu falei Conceição porque minha amiga é genial, escreve seus romances fantásticos, poéticos, maravilhosos contra o racismo, ali está. Dicionários contra racismo. Letras de música contra racismo. Séries e séries e séries e séries falando da vida da gente negra brasileira contra o racismo. A nossa dramaturgia, gente negra brasileira no palco, mas está lá contra o racismo. E o racismo nem se abala. É necessária uma ruptura. É necessária a continuidade dessas criações literárias, artísticas, culturais, a manutenção disso, porque isso é alicerce de uma nação. Mas é necessário termos coragem para ir para uma ruptura. E é uma ruptura séria. Séria. E não é ir para a rua botando o branco na frente, como fizeram com as passeatas lá do George Floyd. Essa luta é nossa. Somos nós que temos que estar na frente do campo de batalha. Somos nós. Claro, tem que ter os brancos, tem a sua parcela, tem que ter a sua parcela de contribuição para trepidar esse alicerce, para acabar de fato com esse racismo, para amedrontar essas estruturas, para amedrontar esses donos de banco, esses latifundiários, esses donos da comunicação, esses nazifascistas. Essas figuras têm que ser amedrontadas. E não é possível amedrontar essas figuras com o campo político eleitoral. Ora, vejamos. O que é que você tem em Salvador? O PT é o partido de esquerda, o maior partido de esquerda, o maior partido, talvez, da América Latina ou da América do Sul. Quem é a candidata desse partido em Salvador? E para essa candidata chegar a ser candidata, o que é que esses caciques do PT da Bahia e Nacional fizeram com a Vilma Reis? Uma candidatura que nasceu, entre aspas, da base. Porque nós somos base de quê? Entre aspas, da base do movimento social. O que é que fez o governador? Defenestrou a candidatura da Vilma Reis em função da Major Denise,
que não conheço, mas é uma representante da PM, meu amigo. Agora me diga, qual é a maior assassina da juventude negra brasileira, do povo negro? Se não a PM. Por que esse partido de esquerda, que se arvora em dizer que deu muito para o povo brasileiro enquanto esteve no poder, está colocando a PM, a marca PM que nos mata, para governar a cidade mais preta do Brasil? Certo? O que é louco é que uma quantidade enorme de amigos e amigas pretos e pretas, conscientes da sua cor e da sua negritude, está bancando essa merda. Mas é fato. Eu quero que ela perca, eu quero que ela só tenha o voto dela e o voto do governador. E que esse PT da Bahia nunca mais se erga. Mesma coisa é aqui. O PSOL está com uma candidatura excelente, uma mulher fantástica e maravilhosa. Renata Souza. Eu digo, eu vou apoiar a Renata. PSOL, estou apoiando a Renata. Quando eu vejo a Renata estar com o vice, que é um homem da PM, que todo mundo diz que é uma pessoa muito boa. Claro, claro que a PM tem gente boa. Claro que a Major Denise, entendeu? É gente boa. Mas a marca, entendeu? Vai dizer a cada mãe que teve filho assassinado pela violência e pela PM, para votar na Major Denise, para votar na candidata do PSOL, que tem um vice como PM, para votar na figura lá do PT ou do PSOL lá de Recife, entendeu? Que está querendo botar um vice da Polícia Civil. A esquerda pirou, meu amigo. E a direita está indo a passos largos. A esquerda pirou. E nós estamos aqui entubados com isso. Esse é o meu pessimismo em relação a isso. E o meu otimismo é que eu ainda vou ver um dia essa comunidade negra, como o Abdias Nascimento falou comigo depois do massacre da Candelária. Essa comunidade negra tem que se levantar. O Abdias, aquele homem que nasceu brigando e morreu brigando, chega quase lágrima nos olhos, eu e Conceição Evaristo na frente dele. E ele dizendo, essa comunidade negra tem que se levantar. E a comunidade negra não se levantou no massacre da Candelária. E não tem se levantado até hoje. Chega! Então, esses mecanismos, quem mantém a democracia no Brasil? Somos nós, pretos e pretas. Sabe por quê? A gente não se levanta, não faz com que trepide essa estrutura racista. Eu quero ver falar em democracia no dia que a gente for para a rua. É ir para a rua de fato, é ir para a rua para ficar, é ir para a rua para quebrar vidro, de banco ou do caralho que seja. E é o seguinte, amigo. Porque se fazer um levante desse vai morrer muita gente. Querido, está morrendo todo dia eu morro um pouquinho. Todo dia eu morro um bocado de pouquinho, porque todo dia matam-se as figuras pretas. Todo dia. Então, é esse meu pessimismo de que nós vamos sair do Covid da forma que entramos. Esta pocilga chamada Rede Globo continuará, entendeu, com esses poderes, ainda que corrupta. Veja a briga dela com a Record, ultimamente. Bolsonaro tem que ser tirado de lá. Esse nazifascismo tem que ser extirpado do poder, mas antes que ele saia, eu quero que ele acabe com essa desgraça chamada Rede Globo. Hilton, sobre a militância, né, a juventude, né, tem um papel muito importante, né, em todos os movimentos, principalmente os movimentos revolucionários, né? Quando você diz fazer um levante desse tamanho, sobre a juventude, em relação, por exemplo, à sua geração, o que você acha que conquistas que possam ter se sedimentado nessa garotada que está aí agora,
É uma garotada bastante versada em conceitos sobre si, sabem falar de si. Tem uma galera bem politizada. A internet também ajudou muito o diálogo da garotada. Como é que você acha que está essa geração aí mais nova? Primeiro que a gente tem que atentar à juventude, sempre a gente tem que lembrar que nós, pretos e pretas, a gente vem de uma matriz africana onde o passado, os mais velhos, os ancestrais, têm a sua importância. Não adianta, você não vai seguir sua vida lindamente, né, se você não entender de que teve coisas atrás de você. Então, nós tivemos essa juventude que está aqui hoje. Eu acredito, sim, pelo menos uma parte do que eu conheço. Eu acredito que essa juventude que aí está hoje, eu acredito que ela saiba que essa juventude saiba quem foi o Abdias, a Lélia Gonzalez, Luísa Bairros, Luísa Maim, Zumbi, Raimundo Souza Dantas, que ela saiba quem é Sueli Carneiro, Ney Lopes, que sabe quem é. Eu acredito que saibam. Eu acredito que essa juventude saiba. E ela tem, quer dizer, quando essa juventude que está aí hoje chegou, já tinha um belo de um alicerce ali estabelecido. Muita gente já tinha morrido, muita gente já tinha sofrido, muita gente já tinha levado pedrada em cacetete, entendeu? E etc. Não é? Muito. Quer dizer, chegou aqui, já tinha alguma, do ponto de vista jurídico, judicial, que já tinha leis e etc. para isso, já tinha estatuto. Tem tudo isso aí. Nada funciona. Não se respeita o Estatuto de Igualdade Racial, não se respeita de fato as cotas, nada. Hoje, para você aprovar cota no STF, olha, são dias e dias, grandes e grandes gastos para poder hoje saber a pertinência ou não de ter cotas. Não é? Isso é um absurdo. Agora, essa juventude, a minha esperança é que a minha esperança é que essa juventude lidere o levante. E eu vou junto. Eu fui jogar pedra lá no governador e lá no palácio. Tem foto, etc. Naquele dia lá, por conta do George Floyd. Agora, depois do George Floyd, não sei se vocês lembram, que acho que em São Paulo, o policial botou a mulher deitada e botou o pé dele no pescoço e subiu no pescoço da mulher. O que é que tivemos? Tivemos assim, manifestações pela rede, etc, 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 etc. Porque tem que ter responsabilidade, porque o Covid está matando. Aqui, ó. Final das contas, o Covid, de fato, não vai matar mais do que o racismo no Brasil. Não vai matar mais do que o racismo no Brasil. E eu acho que essa juventude está se preparando. Evidentemente que tem várias formas de você fazer levantes, né? Mas eu prefiro todas. Eu prefiro todas. E eu acho que tem a força dessa juventude. Eu fui por conta do George Floyd. Eu vou dizer para você ali. Eu fui lá com meu cabalão branco, com minha barba desse tamanho, né? Fui para lá. E assim, eu posso dizer para você que 99% daquelas figuras eram jovens. E foi puxada pelos jovens, aquela manifestação. Foi puxada pela juventude. Eu estava lá no meio, não quero nem saber, estou aqui porque tem que estar. Porque tem que estar. E eu espero todos os levantes que tiver contra a violência e contra o racismo, lá estarei na frente. Levei bomba no meio das pernas, fiquei chorando lá por causa daquela porra daquele gás, peguei pedra para jogar, fui fotografado. Tem que ir. Tem que ir. E aí, quer dizer, eu fico assim mais... Eu falo dessa forma porque eu estou ancorado pela minha indignação. Que seja a indignação a nossa lei, sejamos grandes, como dizia Lima Barreto, e porque pela força da juventude. Eu vou junto. E, se possível, liderar, vou junto também liderar alguns espaços, se for necessário.
Na edição de hoje, nós teremos uma segunda parte. A entrevista com Hilton Cobra durou mais de 1 hora. E na hora da edição foi difícil saber como cortar as palavras contundentes de Hilton Cobra. Senhoras e senhores, a segunda parte já está no ar. Você já pode assistir a segunda parte dessa entrevista no link que está na descrição desse vídeo. Não perca.